boa tarde. Estamos aqui para a nossa segunda etapa do curso de formação em sistemas participativos de garantia. É um prazer para mim estar aqui com vocês de novo. Agradecer os incentivos que eu recebi de semana passada para cá. Agradecer a procura que o curso tem tido, o que também reforça uma percepção que nós já vimos tendo ao longo dos últimos anos, até da última década. O sistema participativo de garantia virou um assunto prioritário para muitos daqueles que trabalham com agricultura orgânica, e não só no Brasil, fora do Brasil também. Semana passada nós trabalhamos o histórico. Confesso que achei 45 minutos pouco tempo para poder trabalhar o histórico dos SPGs. Revi depois a minha apresentação e vi quanta coisa ficou de fora. Em outro momento, quem sabe, a gente volta com esse assunto. Ou a gente consegue até entremear nas próximas etapas algo mais do histórico dos sistemas participativos de garantia. Hoje nós vamos avançar um pouco. Vamos trabalhar conceituação e princípios. Não consigo desvincular a prática dos SPGs da necessidade da reflexão sobre os seus princípios. E, às vezes, eu percebo SPGs sendo constituídos no Brasil, eventualmente, inclusive, fora do Brasil, com um objetivo muito simples de apenas buscar um selo que permita a presença em um mercado diferenciado. Esse objetivo é nobre, está bem, procurar esse mercado diferenciado, se capitalizar um pouco mais, aproveitar oportunidades eventuais, é válido, mas os SPGs se propõem a ser um instrumento para algo mais do que isso, e é por isso que hoje nós vamos trabalhar os princípios. Feita essa introdução, vamos começar. Está aí, formação em sistemas participativos de garantia. Na etapa de hoje nós vamos trabalhar conceito, como eu disse, e princípios. Vocês lembram que eu comentei que essa etapa de hoje se desdobra numa etapa seguinte, onde eu vou ter a oportunidade, quero fazer isso, ler a Carta de Princípios do Fórum Brasileiro de SPGs e OCS. Bom, aí está outra vez a síntese das nossas próximas etapas. Vamos ainda trabalhar a legislação brasileira da agricultura orgânica, com formação de OPACs e de OCS, dois dos instrumentos que a nossa legislação nos propicia para trabalhar de maneira participativa a avaliação da conformidade orgânica. Depois de falar um pouco da Rede Ecovida de Agroecologia, o pioneirismo da Rede Ecovida de Agroecologia, como que ela funcionou ao longo dos últimos 20 anos, como que ela está funcionando hoje, a documentação que ela hoje exige dos seus membros para poder reconhecer a qualidade orgânica da sua produção. Depois vou falar um pouco da avaliação participativa no dia a dia, como é que é uma visita de avaliação da conformidade, quais são os documentos que a gente usa, como pensar um bom roteiro de verificação. E a última etapa será um pouco de uma visão geral dos SPGs no mundo, a experiência de outros países, e vamos fazer uma reflexão sobre para onde os sistemas participativos nos levam ou deveriam nos levar. Então vamos já começando respondendo essa pergunta. Conceituação. O que é um sistema participativo de garantia? Antes de entrar na conceituação, eu queria lembrar a vocês isso que está escrito aí de verde. É bom a gente não esquecer. A certificação participativa surge em um contexto onde a agricultura ecológica é vista como um elemento transformador. Eu trabalho com a agricultura ecológica há mais de 30 anos, já vão para 33, 34 anos, depende do que eu considerar ponto de partida. Se eu considerar ponto de partida a horta orgânica que nós tínhamos lá no Grupo de Agricultura Alternativa, lá na Universidade Federal de Viçosa, em 1985, então já são 35 anos que eu trabalho com a agricultura orgânica. Então, é bom a gente dizer que a nossa perspectiva para a agricultura orgânica, a agricultura ecológica, sempre foi uma perspectiva transformadora. Nós não queremos apenas parar de usar veneno, ainda que parar de usar veneno já é um avanço significativo. Nós não queremos apenas trabalhar por métodos de produção mais harmônicos com a natureza, ainda que trabalhar por métodos de produção mais harmônico com a natureza já seja um avanço significativo. A nossa perspectiva vai além, a nossa audácia é grande, nós queremos só mudar o mundo. Nós apostamos no mundo mais justo do que ele é hoje, mais harmônico do que ele é hoje, mais equilibrado do que ele é hoje. E nós imaginamos, temos na verdade a convicção, que a agricultura, sempre tivemos essa convicção, que a agricultura ecológica é parte da solução para a gente poder buscar
esse mundo mais harmônico, mais integral, mais justo que eu acabo de mencionar. Então, por isso que nós vamos trabalhar o conceito e os princípios do SPG, porque a nossa perspectiva de agricultura ecológica, repito, é uma perspectiva audaciosa. Não se limita ao aproveitar um mercado diferenciado com sobrepreços que hoje caracteriza o mercado de produtos ecológicos orgânicos. Nós queremos mais do que isso. Os SPGs são mais um instrumento que nós temos para atingir esse objetivo. Falando de definição, aí está uma definição do Fórum Latino-Americano de SPGs. Essa definição foi construída em 2009, quando nós organizamos o Fórum Latino-Americano de SPGs. Ela é bastante baseada numa definição que daqui a pouco eu vou mostrar no slide seguinte, que foi organizada por uma força-tarefa constituída por IFAM e Maela, quando terminou o Seminário Internacional de Certificação Alternativa, de abril de 2004, realizado em Torres, Rio Grande do Sul. E, quando terminou esse seminário, se constituiu uma força-tarefa internacional para trabalhar esse tema. Essa força-tarefa fez um conceito. Isso foi em 2005. Em 2009, no fórum, na reunião de instalação do Fórum Latino-Americano de SPGs, que foi também a reunião de instalação do Fórum Brasileiro de SPGs, se assumiu com alguma variação essa definição que havia sido organizada pela Força Tarefa Internacional IFOAM-Maela. E essa aí do Fórum Latino-Americano de SPGs. Sistemas de garantia de qualidade construídos a partir do empoderamento das comunidades. A certificação dos e das produtores e produtoras baseia-se na ativa participação dos atores envolvidos e os sistemas são construídos fundamentando-se na confiança, em redes sociais e na troca de conhecimentos. Bom, mais uma, tem várias definições de sistemas participativos de garantia. Hoje eu vou trazer para vocês 4 dessas definições. Uma delas, a segunda, é da IFOAM, como eu disse, dialoga muito com a primeira que eu apresentei. Na verdade, a primeira que eu apresentei se inspira nesta e começa dizendo que sistemas participativos de garantia são sistemas de garantia de qualidade com enfoque local. A certificação dos produtores baseia-se na ativa participação dos atores envolvidos e os sistemas são construídos, outra vez, fundamentando-se na confiança, em redes sociais e na troca de conhecimentos. Essas definições, como qualquer definição, dialoga com os princípios dos próprios SPGs, que nós vamos ver eles daqui a pouco. Várias legislações de outros países têm também suas definições próprias. Se a gente pegar a lei do Paraguai, se a gente pegar a lei do Chile, pegar a lei do Uruguai, lá estão escritas definições de sistemas participativos de garantia. Posso afiançar que são muito parecidas com aquelas que nós geramos aqui no Brasil. Inclusive, a que eu vou mostrar agora para vocês, da Rede Ecovida de Agroecologia, ela está presente em algumas legislações de outros países, ou seja, as pessoas copiaram a definição da Rede Ecovida de SPG, o que muito nos enobrece. Nós da Rede Ecovida temos satisfação de ter sido pioneiros nesse assunto e ficamos satisfeitos que a nossa definição tenha sido assumida, inclusive, por legislação de outros países. Aí está a definição da Rede Ecovida, um processo de geração de credibilidade. Esse termo geração de credibilidade, ele tem nome. Eu aprendi ele com Jacques Saldanha. Jacques Saldanha é um amigo de longa data, hoje não milita tanto mais no movimento de agricultura ecológica, mas é de uma geração pioneira nesse assunto no Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu o conheci nos anos 80, ele era presidente da então Cooperativa Ecológica Colmeia. Foi nessa gestão do Jacques Saldanha que a Colmeia organizou a primeira Feira de Agricultores Ecologistas do Brasil, a chamada FAI, em 14 de outubro de 1989. E foi lá na FAI que surgiu o tema certificação participativa. Quem quiser se aprofundar nisso tem que ver a apresentação da semana passada. Mas o Jacques falava muito em processo de geração de credibilidade. E o Jacques, inclusive, também posso dizer que ele nos inspirou muito a reflexão sobre os princípios do sistema participativo de garantia. E é por isso que também que eu estou citando o nome dele nessa apresentação. Foi uma figura fundamental para essas reflexões sobre a certificação, a crítica à certificação terceira parte, a busca de outro método que acabou sendo chamado de certificação participativa e no pensar desses princípios. Bom, aí a Rede Ecovida também na segunda frase fala que esse processo resulta de uma dinâmica social que surge a partir da integração entre os envolvidos com produção, consumo e divulgação dos produtos a serem certificados. Neste caso, a credibilidade é gerada
Preste atenção nisso, por favor. Neste caso, a credibilidade é gerada a partir da seriedade conferida à palavra da família agricultora e se legitima socialmente, de forma acumulativa, nas distintas instâncias organizativas que esta família integra. O que estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que primeiro se confia na palavra da família agricultora e para a Rede Ecovida a confiança é o primeiro princípio dos sistemas participativos de garantia. Mas também está se dizendo que essa credibilidade vai se desenvolvendo mais, ela vai se consolidando à medida que essa família agricultora participa de processos organizativos. É assim que a Rede Ecovida entende. Então, seriedade da família agricultora. Mas se essa seriedade é aferida por um grupo que ela faz parte, melhor. Mais credibilidade é gerada. Se a credibilidade aferida por esse grupo é ainda aferida por um outro coletivo, no caso da Rede Ecovida, um núcleo, melhor ainda, mais seriedade é conferida, mais credibilidade é gerada no processo. É isso que a definição da Rede Ecovida nos traz. Eu, inclusive, em algumas apresentações, faço um gráfico sobre isso. O gráfico, a certificação, a credibilidade, melhor dizendo, sendo gerada e sendo consolidada a partir que aumenta o grau de organização da família agricultora. Vamos avançar nas definições. Essa última que eu trago para a nossa reflexão de hoje é do nosso marco legal, do marco legal brasileiro. Na IN 19, no seu artigo 69, também no artigo imediatamente anterior, no imediatamente posterior, traz mais elementos de definição do SPG, mas eu fiquei com o artigo 69, que fala que os SPGs caracterizam-se pelo controle social, a participação e a responsabilidade de todos os membros pelo cumprimento dos regulamentos da produção orgânica. Então, essa é a última definição que eu trago para hoje. Vamos entrar agora nos princípios, mas as definições transitam, elas são diferentes, mas são parecidas, e transitam sempre entre a participação, é uma geração de credibilidade, ou uma certificação, se a gente quiser, ou uma avaliação da conformidade que emerge do local, que através da participação dos envolvidos vai garantir que o produto é aquilo que ele diz que é. Aí outros elementos aparecem nesses conceitos, vocês viram, aparecem redes de conhecimento, também nos princípios isso vai estar explícito, a necessidade de que o sistema participativo de garantia gere redes de conhecimento local. Outra vez, não é um processo apenas para gerar um selo. Vou inclusive dizer para vocês, se alguém entra em um SPG ou organiza um SPG apenas buscando o selo, apenas buscando a certificação, eu vou me atrever a dizer, está no lugar errado. E não sei se está pensando na melhor estratégia, porque a certificação participativa, gente, se o custo dela pode ser menor em relação à terceira parte no que diz respeito ao gasto financeiro, ela tem um custo de participação. Afinal de contas, ela é participativa. Ela dá trabalho, a certificação participativa. Exige a presença em reuniões, exige a discussão em grupos, exige as visitas mútuas. Então, a certificação participativa, repito, se o custo financeiro pode ser menor, o custo em participação é maior, o custo em tempo é maior. E, além disso, ele não foi pensado, já acho que é a terceira vez que eu estou falando isso hoje, não foi pensado para apenas ser um caminho fácil para emissão, para participação no selo, para poder usar o selo e estar no mercado diferenciado. Ele foi pensado para ser um instrumento de participação das pessoas, de facilitação da organização de agricultores e agricultoras familiares junto com consumidores e assessores para atingir outras metas, que não apenas o uso do selo. Vou falar de novo. Se é só pelo selo, pensa bem se vale a pena se envolver num sistema participativo de garantia. Pode ser que você não esteja fazendo a conta certa e levando em consideração os custos de participação que você vai ter. Mas eu estou falando para não organizar SPGs em hipótese alguma. Eu estou falando que os SPGs se justificam por várias outras razões e não apenas pelo acesso ao mercado diferenciado. Vamos falar um pouco mais da definição
E antes de entrar nos SPGs, essa definição, ela é daquele, eu já citei, não, só na apresentação passada, eu citei um encontro que nós fizemos chamado Seminário Latino-Americano de Certificação Participativa, também na cidade de Antônio Prado, em 2007. Estavam 15, 16 países latino-americanos, 2 ou 3 países europeus, e foi um encontro muito rico, o sistema ainda estava sendo muito discutido, nós não tínhamos a legislação, o marco legal no Brasil, por exemplo, então o sistema ainda estava sendo muito discutido, com muito entusiasmo por parte desses pioneiros, e essa definição, então, que está aí esquematizada, foi feita nessa ocasião, 2007, portanto, há 13 anos. E esse esquema nos diz o seguinte, que todo processo de certificação parte de regras ou normas estabelecidas. Os sistemas participativos de garantia não se propõem a inventar as normas da produção orgânica. Às vezes eu noto essa confusão. É construída a partir do local. Então o local vai gerar as normas do que é ou não orgânico. Não. Na Carta de Torres, carta que foi gerada no Seminário de Certificação Alternativa de 2004, Seminário Maella e Fuan, nessa Carta de Torres, que eu recomendo a leitura para vocês, nessa Carta de Torres se fala que os sistemas alternativos, naquela carta fala em alternativos de certificação, baseiam-se no consenso gerado pelo movimento orgânico do que é essa produção. E a gente sempre nós sempre trilhamos esse caminho. Os SPGs não se propõem a reinventar o que é produção orgânica. Isso já vem sendo dito há mais de um século. O que e as normas vêm sendo geradas há mais ou menos 50 anos. Então, os SPGs não podem, eu vou dar um exemplo simplório, se vocês me dão licença, eu não posso criar um SPG num determinado espaço para produção orgânica, esqueçamos que o Brasil tem uma lei nesse momento, ou posso estar falando em outro país onde não tem a lei. Eu não posso criar um SPG e falar, bom, no meu SPG a gente criou as normas e aqui pode usar Roundup e pode usar ureia. Não é verdade? Isso não tem sentido. Ou seja, os SPGs não devem pensar que têm autonomia para criar as normas, não em relação à produção orgânica. Por quê? Porque já existe um consenso mundial no que diz respeito à produção orgânica. Bom, aqui no Brasil, em outros países que já têm uma legislação, muito menos se pode fazer isso. Ao trabalhar no SPG, eu tenho que trabalhar o que se entende por produção orgânica. E no caso do Brasil, nós temos uma legislação que já nos define o que é produção orgânica, já nos fala o que nós podemos ou não podemos fazer, o que nós podemos ou não podemos usar. Então, os SPGs, me alonguei um pouco, para dizer que os SPGs não se dispõem a criar normas novas. O que a SPG se dispõe é criar um novo método de avaliação da conformidade dessa família agricultora às normas ou não. Tá bem isso, gente? Eu vou repetir, se vocês me permitem. Os SPGs não se dispõem a criar uma nova norma sobre o que é a produção orgânica. O que os SPGs são é uma nova metodologia para avaliar a conformidade dessa família agricultora às normas ou não. É uma metodologia de avaliação da conformidade, não é uma proposta de novas regras de definição do que é agricultura orgânica. Bom, uma vez estabelecidas essas normas, no caso do Brasil essas normas estão estabelecidas pela legislação, a família agricultora que quer ser certificada deve se declarar conforme às regras. Antigamente tinha uma gíria, não tinha? Está conforme ou não está conforme? Está nos conformes? Minhas gírias são antigas. E essa aqui é um pouco isso, declaração de conformidade. Está conforme às regras ou não está conforme? Bom, se está conforme, eu então anuncio isso ao mundo, através de uma declaração da conformidade orgânica. Alguns chamam de declaração jurada, principalmente países de língua espanhola. Eu já vi muito eles falarem declaração jurada, declaração jurada, dizendo que o jurada dá um peso, né? Uma assinatura da família agricultora dizendo que a sua produção está conforme às normas. Vou salientar, lembrar a vocês, bastante importante que a gente lembre disso, que se a família agricultora diz que está conforme às normas, significa que ela conhece as normas. Eu vejo muitos documentos assinados onde a família agricultora diz que está conforme às normas, mas ela não conhece as normas. Eu também não estou aqui dizendo que a família agricultora tem que conhecer todas as normas da produção orgânica, porque eu também não conheço.
Eu estou sempre perguntando a um amigo, uma amiga, mas vem cá, pode usar isso, não pode? Como é que a gente trata esse determinado assunto? Existem muitos detalhes na lei, não é fácil a gente gravar todos, ainda que eu seja super envolvido com esse assunto há tanto tempo. Então eu acho absolutamente normal que as famílias agricultoras não tenham plena ciência das normas orgânicas aqui no nosso país. Em outro local não é diferente. Mas eles têm que saber o básico. Eles têm que saber o que não pode usar, eles têm que saber que se não souber tem que perguntar. Eles não vão poder depois alegar ignorância por algum equívoco, alguma não conformidade, como nós chamamos. Eu não sabia que não podia. Os custos vão ser o mesmo. Sabendo ou não sabendo, os custos de um equívoco ou de uma não conformidade são os mesmos. Então é importante que a gente, nos nossos SPGs, trabalhe continuamente. Esse é um trabalho que não termina. Lembra do trabalho de Sísifo, da mitologia grega, onde Sísifo era meio armador, inventava umas modas, namorava quem não devia, e aí ele foi condenado a um trabalho. Ele deveria levar uma pedra pesada até o alto de uma montanha. E lá no alto dessa montanha, quando ele terminasse o trabalho, a pedra rolava lá para baixo e ele tinha que começar de novo. Um pouco a formação no processo de SPG, de certificação participativa, é um pouco o trabalho de Sísifo. Nós temos que, repetida, paciente, continuamente, repetir conceitos, princípios, mecanismos de funcionamento. Na Rede Ecovida, que já tem 22 anos de funcionamento, as formações não são formações que, digamos, desse ano a gente trabalha um avanço em relação ao ano passado. Não. São formações que repetem-se ao longo dos anos, porque existe uma reciclagem de pessoas que vão e voltam, assim como também, como todo ser humano, nós temos direito a esquecer algo que já soubemos, precisamos ser relembrados. Então, é importante a capacitação permanente para que os agricultores e agricultoras, quando assinem uma declaração de conformidade às regras, saibam o que estão falando. Bom, depois de declarar a conformidade, temos que pensar no mecanismo de verificação. Se for por terceira parte, eu contrato uma certificadora. A certificadora vai verificar se de fato eu estou dizendo que sou o que sou. Mas no caso da certificação participativa é diferente. Então está aí no caso da certificação participativa, está em azul, vocês estão vendo, a etapa 1 e 2. A 1 eu já falei, a declaração do fornecedor, a declaração jurada de conformidade orgânica, e a etapa 2 é a verificação por pares. Deixa eu respirar. Verificação por pares é o cerne do sistema participativo de garantia. Se funciona, o sistema participativo vai bem. Se não funciona, o sistema participativo não vai bem. O sistema participativo de garantia se caracteriza pela revisão de pares. As famílias agricultoras se visitam mutuamente, se avaliam mutuamente e se avalizam mutuamente. Será que eu devo repetir? As famílias agricultoras são pares. Um agricultor, uma agricultora é par de outra agricultora. Pares é uma forma de a gente falar iguais. São iguais, são pares. Então, os pares, as famílias agricultoras se visitam mutuamente, se avaliam mutuamente e se avalizam, dão um aval mútuo em relação à sua produção. Esse é o cerne da certificação participativa, do sistema participativo de garantia, a revisão de pares. E essa etapa segunda aí, a verificação por pares, as chamadas visitas cruzadas. Nessa etapa 3, que está em verde, a verificação por pares, a gente na Rede Ecovida chama uma mirada externa, um olhar externo. E aqui também se consagrou nessa reunião do Seminário Latino-Americano de SPGs, essa definição se consagrou. Além daquela visita daquele grupo mais estreito, vamos dar um exemplo de 8, 10 famílias? Vou botar com a mão aqui para vocês. Grupo de 8 e 10 famílias aqui, outro grupo de 8 e 10 famílias ali. Esse grupo se visita mutuamente, revisão de pares 1. Esse grupo se visita mutuamente, revisão de pares 1. Agora, esse grupo, através de representantes, pode ser todos também, mas normalmente representantes visitam esse grupo visita esse. Esse é um olhar externo. Vocês lembram que eu falei na definição da Rede Ecovida que a credibilidade vai se acumulando à medida que aumenta os espaços organizativos de que a família participa? Então é isso. Essa olhada externa, porque pode ser que esse grupo aqui
visitando-se mutuamente, tenha perdido algo que alguém vindo de outra comunidade pode observar no trabalho que essas famílias desenvolvem. Isso é o que nós chamamos de verificação por pares 2 ou olhada externa. E ainda tem uma quarta etapa, se a gente quiser, que é a verificação por outras partes. Essa é uma espécie de clímax do sistema. Se nós conseguíssemos envolver consumidores nas nossas etapas de verificação de conformidade, né? Coisa linda, né? Porque aí o consumidor, uma hora interessado na qualidade orgânica da produção, ele estaria verificando ele próprio, na casa das famílias, essa qualidade. Nós conseguimos. A Rede Ecovida tem alguns núcleos que fazem. Eu conheço outros sistemas participativos que também fazem, mas não são todos que conseguem. Bom, aqui vocês viram que a gente coloca essas duas primeiras etapas como imprescindíveis, as duas segundas etapas como desejáveis. E esse processo todo a gente costuma dizer que é a declaração do fornecedor com controle social. Eu vou fazer um parênteses agora, já devia estar entrando nos princípios, o tempo está avançando, mas ainda vou dizer que essa definição foi feita no contexto latino-americano. Eu uma vez fui trabalhar essa definição na Espanha, país europeu, há 4, 5 anos, e me deparei com uma situação bastante interessante. Eu comecei a trabalhar essa definição e percebi no diálogo, né? A gente sempre trabalha de maneira conversando o máximo, e as pessoas começaram a levantar o dedo e falar: Laércio, peraí, os nossos SPGs, parênteses dentro do parênteses, a União Europeia não permite os SPGs, mas não significa que não existem muitos SPGs em diferentes países europeus. Fecha o primeiro parênteses. Então eles estavam falando: olha, os nossos SPGs temos muito mais consumidores do que produtores. Um lá, que eu lembro que era ao redor de Madrid, me falando que eram 60 consumidores, entre 60 e 70 consumidores e 2, 3 famílias agricultoras. Ou seja, eles pegaram a ideia latino-americana de SPGs e adaptaram ao seu contexto. Hiper válido, maravilha. Parece até os SPGs lá, parece com a ideia das comunidades apoiadas pela agricultura, as chamadas CSAs. Então, a gente tem que saber, né, as definições, mesmo os princípios que eventualmente a gente trabalha, não podem ser desligados do contexto. Então, estou fechando parênteses agora, deixando essa informação para vocês. Tem sistemas participativos que funcionam em outras partes do mundo, onde a presença de consumidores é maior que a de produtores. Bom, 26, 27 minutos eu já usei da minha apresentação e agora eu quero entrar nos princípios. Vamos ver, vocês vão me desculpar se eu passar um pouco dos 45. Princípios e valores do SPGs. Eu vou trabalhar os princípios da Rede Ecovida de Agroecologia e depois eu vou apenas mencionar os princípios que FOAM trabalha, fruto daquele grupo de trabalho que eu comentei que eu participei lá nos idos de 2005, 2006, oriundo do Seminário Internacional de Certificação Alternativa de abril de 2004. Então, são esses dois princípios que eu quero trabalhar. Vou me deter mais na Rede Ecovida, que foi a grande referência que foi usada inclusive para os princípios que FOAM acabou adotando nesse grupo de trabalho, ou melhor dizendo, esse grupo de trabalho acabou adotando e foi assumido por IFOAM. A Rede Ecovida, os seus princípios foram a referência para todos os outros manuais que eu conheço. São 9, se eu não me engano, princípios. Está aí cada um deles em uma transparência. Primeiro princípio, o princípio da confiança. Eu lembro quando nós dizíamos que a certificação participativa é baseada na confiança. Nós tínhamos uma interpretação, eu mantenho essa interpretação até hoje, que a certificação terceira parte trabalha baseando-se na desconfiança. Tenho que ir lá pegar se o agricultor está fazendo alguma coisa errada. Tenho que desconfiar. Para só depois que ele prove que está falando a verdade, eu posso confiar. A certificação participativa trabalha com o pressuposto contrário. Todo mundo é confiável. Agora, vamos dar uma conferida nessa confiança, mas o pressuposto é que todo mundo é confiável. Olha essa terceira frase aí. Todos, devidamente conscientes e capacitados, possuem as condições necessárias para testar e melhorar a qualidade dos produtos ecológicos. Então, a confiança é o primeiro dos princípios de SPG que a Rede Ecovida trabalha. Eu não vou fazer isso com cada princípio que eu vou fazer agora, mas eu queria passar para vocês por que é importante
importância da gente pensar, refletir, discutir, nos capacitarmos nos princípios. Porque tem muitos SPGs que estão esquecendo do princípio da confiança. E aí tem um gestor ali do SPG, às vezes ligado inclusive à ONG ou algum órgão público, que acha que é ele que é o confiável e os agricultores e agricultoras não. E ele fica então achando que tem poder para fiscalizar, para vigiar as famílias agricultoras. Isso não é um SPG. Um SPG que tem dono não é um SPG. Um SPG que tem um líder muito forte que obscurece a presença de outros não é um SPG que está trabalhando de acordo com os princípios do SPG. Daqui a pouco eu vou falar da horizontalidade. Então, o que eu estou propondo aqui, e o Fórum Brasileiro de SPGs trabalhou isso na sua última reunião em Valinhos, em maio do ano passado. A necessidade dos SPGs olharem esses princípios, olhar a Carta de Princípios do Fórum, que semana que vem nós vamos ler ela juntos aqui, e pensar, bom, o meu SPG está trabalhando assim? Se não está, quais passos que eu tenho que dar para poder pragmatizar esse princípio dos SPGs? Essa é a minha finalidade hoje. É trabalhar os princípios para que os SPGs, os já conformados e aqueles que venham a se conformar, reflitam sobre os princípios e vejam como incorporá-los na sua dinâmica de trabalho. Então, confiança, estamos tendo um procedimento no nosso SPG que expressa o princípio da confiança, ou estamos uns desconfiados dos outros? Se estamos uns desconfiados dos outros, o nosso SPG está com lacunas e a gente tem que trabalhar para preencher essas lacunas. Participação, outra vez. Pega o princípio da participação, ora, é certificação participativa, é sistema participativo de garantia. Nós temos que participar. Ah, eu não gosto muito de participar, é muita reunião, eu não quero visitar os outros. Meu amigo, minha amiga, procura outro sistema. Esse sistema é para quem quer participar, inclusive para quem tem prazer em participar, para quem sabe que vai ganhar mais do que um selo participando, vai ampliar sua percepção, vai aprofundar seus conhecimentos. Então, o sistema participativo de garantia, o nome diz, né? É para quem quer participar. Então, é através da participação que a qualidade vai ser gerada, qualidade orgânica vai ser gerada, a participação dos agricultores, das famílias agricultores, consumidores, técnicos, etc. Então, a participação, gente, é que vai permitir que nós não tenhamos dependência de uma ou duas pessoas para gerar credibilidade do produto orgânico. Os agricultores, as famílias, as agricultoras têm que assumir essa responsabilidade. É isso que o SPG propõe. Claro, em parceria, como a gente já disse aqui, com assessores, com consumidores, etc. 3. Descentralização. Entre parênteses eu coloquei horizontalidade. Porque o princípio da horizontalidade não está descrito no manual de formação da Ecovida, aonde esses princípios estão. Eu mostrei a foto dele antes, desse manual de formação, que é, se eu não me engano, de 2001. Foi sistematizado pela Daniela Oliveira e pelo Luiz Carlos Rebelato dos Santos, junto com outros apoiadores. Esse Daniela Oliveira hoje é professora na URGS, o Luiz Carlos trabalha em Brasília, hoje está trabalhando no Sebrae, mas sempre esteve muito envolvido nesse processo da Rede Ecovida. Eu gosto de mencionar as pessoas que fizeram trabalhos que ficaram, né, gente? Esse manual de formação foi usado mundo afora, traduzido para o espanhol, traduzido para o inglês. Então, mas naquele momento a gente não nos passou o princípio da horizontalidade, mas ele se expressa através de outros princípios. Eu considero o princípio da horizontalidade fundamental para o entendimento de um SPG. Nós temos que desenhar os nossos SPGs com esse princípio muito em conta, da horizontalidade. Vocês captam o que é o princípio da horizontalidade? Horizontalidade, gente, somos todos iguais, juntos e misturados, não tem hierarquia. Outra vez, cuidado, porque SPGs conformados por organizações. Outra vez, sou obrigado a falar das ONGs. Pessoal, eu sou de ONG há mais de 30 anos. Adoro as ONGs, valorizo muito o trabalho que eles fazem, mas nós temos que ter senso crítico sobre a nossa atuação. Um SPG não pode ser filho de projeto, porque o tempo projeto nem sempre é o tempo SPG. Então, às vezes, nas ONGs, a gente coloca lá uma possibilidade de financiamento, um projeto, 3 anos o SPG é conformado em tal território. Não sei se vai dar.
A gente pode ajustar isso, né? A gente sempre trabalha com a cooperação, seja ela nacional ou internacional, dá para reorganizar os nossos projetos, realinhar nossas metas, propor novos tempos. Mas eu vou deixar isso dito aqui. Tempo de conformação de um SPG nem sempre é um tempo projeto. Nós temos que dar o tempo necessário para que as pessoas se apropriem, as famílias agricultoras, aqueles envolvidos, se apropriem dos princípios dos SPGs. E esse princípio é fundamental da horizontalidade. Porque se eu corro muito, sou um técnico, deslocado pela minha organização para trabalhar com o SPG, com aquele território, com aquelas famílias. Se eu corro muito, periga no final daquele tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sei bastante de SPG, li, estudei, participei de fóruns, mas aquelas famílias daquele território não sabem tanto. E aí é que eu digo que o tempo de conformação do SPG nem sempre é o tempo projeto. E aí, se eu sei mais, se aquelas famílias não sabem muito, onde é que está a horizontalidade aí? Acaba sendo eu tendo que resolver coisas. Então, peço encarecidamente, se eu posso, cuidado com elaborar projetos onde se coloca como meta a conformação de SPGs. Temos que vigiar isso de perto. Bom, vamos para o quarto. Eu não consigo trabalhar cada princípio com detalhes que eles poderiam, mas semana que vem esse é o tema outra vez, através da leitura da carta do Fórum Brasileiro de SPGs e OCS. Vamos para o quarto, organização de base. A SPG a Rede Ecovida sempre valorizou muito isso no seu SPG. Uma característica fundamental da certificação participativa é sua ligação com os grupos e associações de agricultores e com organizações de consumidores. A participação de maior número de atores permitirá uma melhor compreensão e prática de todo o processo. Quanto mais participar, grupos organizados, a Rede Ecovida hoje são mais de 4.000 famílias agricultoras que são certificadas. Essas 4.000 famílias estão organizadas em pequenos grupos, pequenas associações, pequenas cooperativas, que se reúnem no núcleo, e esse núcleo, então, hoje são 31, 32 núcleos, conformam a Rede Ecovida de Agroecologia. O grupo tem que ter seu processo, seu dinamismo, seu processo próprio de organização. Mais fácil será ele se integrar ao todo do núcleo e da rede, se assim for. Vou aproveitar esse momento também para dizer para vocês que a Rede Ecovida não é apenas uma instância, uma articulação que visa a certificação. Não. A Rede Ecovida de Agroecologia, é uma articulação para promover a agroecologia entre seus membros e para fora. A certificação participativa é um elemento que a caracteriza, mas não é o único, e nós estamos também muito preocupados, ou até mais preocupados, com as nossas sementes crioulas, com o manejo ecológico do solo, com os nossos circuitos curtos de comercialização, com os nossos processamentos caseiros ou comunitários de alimentos, e assim sucessivamente, com a equidade de gênero, com a valorização dos jovens. Então a Rede Ecovida se propõe a trabalhar várias dimensões que estão ao redor, ou são intrínsecas à produção ecológica. Vamos para o seguinte, formação de rede. Esse é um outro princípio que dialoga muito com o princípio da horizontalidade, porque uma rede de pescador, é uma rede horizontal, formada por nós e linhas. Os nós somos nós, cada um de nós, ou cada organização que a gente participa ou representa, e as linhas são os fluxos que se estabelecem entre as pessoas ou entre as organizações. Então, essa é a ideia da rede. A rede é essa ideia da horizontalidade. Estamos todos no mesmo plano. A gente joga uma rede sobre o chão para a gente poder visualizar. Está todo mundo sobre o mesmo plano. Não tem hierarquia. Os SPGs, já comentei, não pode ter hierarquia, não pode ter dono. Se tem dono, eu sou enfático em dizer isso, se tem dono, não é SPGs. E tem SPGs com donos. Eu conheço. E a gente sempre trabalha para que isso não aconteça. Transparência é outra característica do sistema participativo de garantia, segundo os princípios da Rede Ecovida de Agroecologia. As informações estão disponíveis e não são confidenciais.
política das porteiras abertas. Quer chegar para ver o que nós estamos fazendo? É só chegar. A qualquer hora, em qualquer momento. Nós não temos medo, não temos receio de nada, nós temos tranquilidade em relação àquilo que estamos fazendo. Vem conhecer, trocar ideia, trocar informação, nos ensinar alguma coisa que nós estamos precisando aprender. Quem sabe também você aprende alguma coisa que nós estamos querendo ou podendo ensinar. Esse é um princípio, o princípio da transparência, política das porteiras abertas. Vamos avançando. Olhar externo é outra característica dos princípios da Rede Ecovida, outro princípio do SPG da Rede Ecovida. Essa ideia de que o processo produtivo vai estar sendo mais crível a sua qualidade orgânica se ele está sendo observado por outras pessoas. Tem a ver com a transparência que a gente mencionou antes também. Então, sempre importante a gente desenhar um SPG de maneira a privilegiar a presença desse olhar externo. Eu sei que tem SPGs no Brasil que são pequenos, 15 famílias, 20 famílias. E aí, 15, 20 famílias, gente, para mim, que estou envolvido em um SPG com mais de 4 mil, como eu falei, acho muito legal essa oportunidade de trabalhar SPG com 15 e 20 famílias. Acho que esses princípios podem ser mais facilmente pragmatizados. E aí, no que diz respeito ao olhar externo, olha, para mim, um SPG de 15 e 20 famílias, todos devem visitar todos ao longo do ano. Aí esse princípio do olhar externo está expresso na sua máxima força. Nem sempre é possível isso, né? Todos visitarem todos, mas quando são SPGs pequenos é o que eu estimulo a fazer. Bom, aí é dito outro princípio, adequado à agricultura familiar. Eu confesso a vocês que eu não tenho dúvida se isso é um princípio, mas eu resolvi deixar porque eu copiei ipsis literis o que está escrito no caderno de formação da Rede Ecovida, viu? Eu não quis atualizar a linguagem, eu não quis pôr as minhas ideias, porque eu dialogo com esses princípios, né? Eu escreveria diferente alguns deles, mas também escreveria diferente hoje, 18 anos depois que eles foram sistematizados. Eu preferi, para trabalhar nesse curso, seguir o que está, repito, no caderno de formação da Rede Ecovida. Achei que era melhor fazer assim do que eu expressar ideias ou atualizações pessoais em relação a esse tema. Ainda que eu poderia fazê-lo, mas nesse caso optei por não fazê-lo. Então, gente, é importante que seja adequada à agricultura familiar. E aqui nesse princípio tem um detalhe interessante, que aqui na última expressão, assim, que o que é feito na propriedade, na agroindústria, naquele grupo, tem que valer mais do que os papéis. Essa é uma preocupação que nós temos com a certificação participativa nos países onde ela é regulamentada, como é o caso do Brasil. À medida que é regulamentado, o Estado vai exigindo uma série de procedimentos que descolam os SPGs dos seus princípios originais. Porque o Estado trabalha com a lógica da fiscalização. O Estado, os fiscais, trabalham com a lógica como é que eles chamam? Me fugiu o termo agora, pessoal. Das evidências. Tem que ter evidência. O pessoal se visitou. Revisão de pares. Não, cadê a evidência? Aí tem que ter uma ata, tem que ter foto, tem que ter áudio. É uma pena. É uma pena que o Estado não consiga, aí é da natureza do Estado isso, imagina o Ministério da Agricultura com seu peso, não consegue mudar algumas coisas. O que eu entendo, né? Sabe que o Ministério da Agricultura, gente, é o ministério mais antigo da República. Existe antes da República, já existia no tempo do Império. Então é um ministério pesado, muitas vezes não dá conta de assimilar essas dinâmicas sociais que são mais modernas, são mais novas, são mais contemporâneas. Então, nós estamos presos no papel. Meu amigo Marcelo Passos, da Rede Ecovida de Agroecologia, costuma dizer que a certificação hoje está mais papelativa do que participativa. Nós temos que trabalhar no sentido de evitar que isso siga nesse passo. Se o Marcelo me permite o trocadilho infame, temos que evitar que continue nesse passo, porque nós não podemos nos burocratizar mais, pelo contrário, nós temos que buscar mecanismos. Eu tenho esperança que a revisão da Instrução Normativa 19, que vai entrar em curso daqui a pouco, possa abrir possibilidades para que nós simplifiquemos os processos de certificação participativa. Bom, esse aqui me parece que é o último dos princípios da Rede Ecovida. Adoro esse princípio. Processo pedagógico. A certificação participativa, os sistemas participativos de garantia é um processo pedagógico. A constituição de redes territoriais de conhecimento é um valor
que emerge de um SPG mais importante do que o selo. Olha, se um grupo vem falar assim, nós estamos querendo fazer um SPG, o que você acha? Eu dou todo o apoio, um grupo, óbvio, de agricultores, envolvido com agricultura orgânica e tal, eu dou todo o apoio, mas eu estou pensando que o maior benefício que eles vão ter é a organização dessa rede de troca de conhecimentos territorial. E o selo, bom, legal o selo também, vão poder vender no mercado, etc. Mercado diferente, quem sabe ganhar um pouco mais pela sua produção, louvável que assim seja, mas eu gosto mesmo do que os SPGs fazem com essa dinâmica territorial, onde os agricultores se visitam. Para se visitar tem que se preparar, participam de etapas de formação, aprendem um pouco mais o que é agricultura orgânica, se interessam, veem um programa, leem um material, e aí esse acréscimo na sua formação amplia também a sua capacidade. Todos nós como somos, a cada coisa que aprendemos, como somos melhor formados, amplia a nossa capacidade de interpretar o mundo. E isso é muito agradável. O aprendizado é um dos processos mais agradáveis, que mais prazerosos para a natureza humana. Todos nós gostamos de aprender. E o processo dos sistemas participativos de garantia propicia esse aprendizado. Então, repito, esse princípio aqui do processo pedagógico, eu acho ele fundamental. Pessoal, já deu 45 minutos, segura mais 5. Eu já tinha dito antes, eu não vou ler os 6 princípios que emergem da força-tarefa e formam ela, são muito parecidos com os princípios da rede Ecovida. Na verdade, vocês vão ver que apenas esse primeiro, que fala da visão compartilhada, que é um pouco a visão de futuro, assim, os SPGs todos trabalham com o mesmo objetivo, é isso que esse princípio tenta dizer, e o fato de todos estarem com a mesma foco nos princípios centrais do sistema, mas a partir desse princípio visão compartilhada, vocês vão ver que os outros todos são trabalhados pela rede Ecovida. Participativo, transparência, processo pedagógico, horizontalidade, confiança. Interessante, né? Eu estava nesse grupo que trabalhou esses princípios e foi feito tudo em cima dos trabalhados pela rede Ecovida de Agroecologia, aquele mesmo caderno de formação que eu já citei tantas vezes. É incrível, gente. Eu confesso a vocês que é incrível pensar que a gente está desde o início em tudo isso e o impacto que os documentos da rede Ecovida teve e as percepções, os procedimentos que a rede Ecovida tiveram. Os documentos tiveram, a rede Ecovida teve. Vamos falar direito, já que está sendo gravado. Em todo o mundo. É uma coisa realmente interessante. Aí vocês viram que eu fui colocando fotos, não me ative a elas, que o tempo não me permitiu. Essa aí é do Pará Orgânico, associação lá de Belém do Pará. Eu acho que é a minha saudade que eu estou de andar por esse Brasil afora que me faz ficar colocando essas fotografias. Bom, só para a gente terminar, agora vamos terminar, eu quero deixar essa frase. SPG que segue legislação nacional sem atentar aos princípios inspiradores são corpos sem alma. Me faço entender? Eu posso pegar a lei e organizar um SPG. Se eu não refletir sobre os princípios do SPG, eu vou montar um SPG que pode até funcionar direitinho, mas é insosso. Pode até me dar acesso ao selo. Pode até me dar acesso ao selo, mas não tem espírito. E o que move a gente é o espírito. Não é o corpo, é a alma. Aí até aqui eu brinco, né? Parece flor sem perfume. É bonito, mas falta alguma coisa. Parece prosa sem poesia. É instrutivo, mas falta alguma coisa. SPGs que se organizam apenas ao redor da legislação nacional podem ser credenciados pelo Ministério da Agricultura, podem ter acesso ao selo, podem permitir a presença no mercado diferenciado, mas não seduz o seu participante. Ele não se sente parte de um processo diferente que alimenta a sua alma. Só se nós trabalharmos os princípios dos SPGs, e aqui a gente hoje deu uma passada neles, é a cargo de vocês se aprofundarem um pouco mais nisso, só se nós trabalharmos os princípios dos SPGs é que aqueles envolvidos vão sentir
que estão fazendo parte de um processo que pode mudar suas vidas. E vocês lembram lá do início que eu falei que a nossa agricultura ecológica ela é bastante pretensiosa, ela pretende mudar o mundo. A nossa agricultura ecológica tem audácia, a nossa visão de agricultura ecológica tem a audácia de perceber-se como parte da solução para que a gente possa desenhar um mundo, uma sociedade mais bonita. O mundo não, né? O mundo é bonito, mas uma sociedade mais bonita, a sociedade não anda bonita, o belo tem feito falta. A agricultura ecológica, os SPGs, podem ser parte desse belo que está nos fazendo falta. Era isso, gente. Quase 50 minutos. Bom, não tem jeito de eu correr mais do que eu corri hoje, viu? Alguns me falam assim, Laércio, hoje em dia, internet tem que gravar vídeo de 3 minutos, 4 minutos. Eu deixo essa tarefa para outra. Não é minha onda, eu não sei fazer isso. Bom, a próxima etapa, legislação brasileira da agricultura orgânica. Mas, na verdade, aqui eu já vou dizer que errei, porque a próxima etapa é a legislação brasileira da agricultura orgânica. Mas a próxima quinta-feira nós vamos ler junto a carta do Fórum Brasileiro do Sistema Espaço-Ativo de Garantia. Então, a próxima etapa é verdade, a legislação brasileira da agricultura orgânica, mas na próxima quinta nós vamos ler a carta do Fórum Brasileiro de SPGs e OCS. E aí, eu, como já fiz na semana passada, deixo dito aí se você quer deixar algum comentário sobre o assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui por essa via, a gente vai tentando ou incorporar no curso de SPG ou, quem sabe, montar conversas posteriores. Tá bem? E é isso aí. Quem tiver interesse em receber essa apresentação, pode pedir. Por esse e-mail, eu peço que deixe uma notinha aqui, como é que chama? Um comentário aqui no YouTube. Aproveita quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. E deixa aí o seu e-mail, algum comentário, porque se me pedir por outras redes sociais, eu acabo me perdendo. Vou pedir para que a apresentação seja pedida apenas por esse e-mail aqui. Tá bem? Beijo para vocês, até a próxima etapa.